E, claro, são dois jogadores importantes e o Romero, como a gente falava, é um cara que costuma aparecer muito bem e ser decisivo nos clássicos. Lili. Pois é, ó, falando do Romero, tá? Questão de, digamos assim, desgaste físico não preocupa muito, porque pela seleção ele jogou apenas 2 minutos. Mas teve essa questão do retorno, né? Acabou que no retorno para o Brasil deu problema na aeronave em que ele estava junto com o Richard Rios. Tempestade, raio, pararam em Manaus, depois trocaram de aeronave e voltaram aqui para o Brasil. Ele chegou no CT Joaquim Grava depois do horário esperado, então deu para ele participar do campo ali, campo, bola, o último treino bem ativo. Mas ele se juntou com toda a equipe, a questão física dele não preocupa, então o torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso. Só que o torcedor tem que ficar com aquela pulguinha na orelha por conta de um jogador. Eu vou chamar aqui o Cláudio, torcedor corintiano, veio de Ourinhos com uma turma, né? Cerca de 10 pessoas, é isso mesmo, Cláudio? Isso, a gente veio numa turma de 10 pessoas para nós ver o jogo hoje à noite e acabando o jogo a gente já volta para Ourinhos outra vez, interior de São Paulo. Vou mudar teu nome agora, beleza? A gente não combinou. Mas agora você é o Cláudio Dias, treinador do Corinthians. Não tem o Garro. Vamos supor que o Garro não tenha condições de entrar em campo. Quem que você colocaria no lugar dele? Ah, mas ele tem que jogar, não tem outro para jogar igual ele. Ele é muito bom e com certeza ele vai jogar, que ele já está bem melhor já, entendeu? Com certeza ele vai jogar. Então você nem trabalha com a hipótese dele estar com uma dor, de poupar? Não, hoje se ele jogar meio tempo, ele vai fazer alguma coisa porque ele é um jogador muito bom. Entrar mesmo no sacrifício? Mesmo no sacrifício ele joga melhor que qualquer um reserva lá, então vale a pena ele entrar jogando e até onde der, depois troca e tudo bem. Veremos então em Cláudio Dias, que não pouparia de jeito nenhum o Garro, colocaria em campo nem que fosse por 30, 15, 10 minutinhos, né? Isso, tudo bem, é isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou te atrasar, porque ó, o Cláudio hoje é só na rua, tá? Veio de Ourinhos pra cá, vai ficar até o horário do jogo e vai pra Neoquímica Arena, vai ficar no setor norte, torcendo muito, né? Bom jogo pra você. Vamos torcer e hoje vai ser 2-0 pro Corinthians, pode escrever no seu caderninho aí, 2-0. Opa, tá bom, já eu pego meu caderninho então. Tá marcado. Volto com vocês. Ele torcedor simpático. Muito. E é isso, o Garro. Eu tô com ele também. O Garro tem que jogar, né, gente? E no placar também você tá... Ah, não, você tá com um caderninho, mas né, é um placar possível, hein? Não é? Possível, claro. O Corinthians... Não, por que eu digo que é possível? O Corinthians, nesse ano, fez 2 gols em todos os jogos jogando em casa. Em todos os jogos que ele jogou na Neoquímica Arena, ele marcou pelo menos 2 gols. Eu vou chamar a Vitória Leite porque eu tô achando que o Bruno tá tornando esse programa muito corintiano. Muito. Eu preciso dar uma equilibrada aqui com o lado do Palmeiras nessa Foi história. clubista agora, é isso? Você tá sendo muito. Eu preciso equilibrar aqui no programa, Vicky. Fala, Mário, um beijo pra vocês, pessoal que tá acompanhando a gente. Bom, do lado do Palmeiras, vamos trazer as últimas informações aí de time para deixar o torcedor tranquilo, porque os 6 jogadores que viajaram por suas convocações, então os uruguaios, o colombiano e os 2 brasileiros, o Everton e Estevão, Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez e Richard Rios, já chegaram, treinaram tranquilamente nesta quarta-feira. Lembrando que o Richard Rios, que estava no mesmo voo que o Romero, né, foi um voo fretado pela equipe Alviverde, eles fizeram aí um esquema de fretar um voo para cada um, o Palmeiras e o Corinthians, enfim, esse voo foi fretado pelo Palmeiras, mas por conta da parada então em Manaus, acabou que atrapalhou um pouquinho a chegada em termos de atraso. Sem preocupar também, o Richard Rios acabou fazendo um treino regenerativo dentro da academia do Palmeiras, então não foi para campo com os jogadores, mas também não preocupa, até porque ele teve minutos nessa data FIFA. Além disso, o técnico Abel Ferreira conta até com a possibilidade da volta do Maurício que passou por um procedimento cirúrgico no ombro, estava se recuperando nessa data FIFA e também já foi a campo com os jogadores, então pode aparecer como surpresa. Lembrando que Marcos Rocha e Gustavo Gomes não estarão disponíveis, Gustavo Gomes ainda lesionado e o Marcos Rocha também acabou se lesionando no primeiro jogo contra o Corinthians, né? Uma lesão muscular, então não vai estar presente para essa partida, mas o Mike é o substituto imediato aí para a lateral direita. Bom, o Palmeiras já conseguiu eliminar o Corinthians lá na Arena em 2015, numa semifinal do Campeonato Paulista. Jogo único, era diferente, mas agora é complicado, né? Porque a gente sabe que teve os 2 jogos aí, o Palmeiras, o Corinthians nunca sofreu essa virada na Arena, mas a gente também sabe que a torcida do Palmeiras conhece aí o Palmeiras como time da virada, então existe
muita expectativa também para essa partida, para a 14ª final do técnico Abel Ferreira à frente da equipe. A gente fica especulando se ele vai ficar, se ele não vai. Pelo menos tentar começar o ano aí com um título é muito importante também para o torcedor palmeirense, como diria a Leila. Fica calminho. Um beijo para vocês. Boa, Vicky. Boa sequência. O dia quente, pesado. Mas assim, se a gente falou também da pressão do lado do Corinthians, também tá na hora... Não na hora, né? Mas assim, o Abel precisa mostrar que ele tem mais de um plano, né? Que ele tem um plano também para conseguir reverter essa vantagem do Corinthians, não tem? O time já jogou com 3, o time já jogou com 2 É que ficou marcado o plano que deu certo com o título, com a virada na temporada. Nos últimos 6 meses, o Palmeiras jogou os jogos decisivos e não conseguiu vencer. Isso. Né? De Libertadores e Brasileiro e Copa do Brasil também, né? Ele disputa as grandes competições, ele não vai ganhar sempre. Mas ele tem acumulado essas derrotas, né, Marra? Mas, sim, sinceramente, eu acho o trabalho dele ainda magnífico. Dentro do que é o futebol brasileiro, da loucura que é o futebol brasileiro, da loucura e da pressão que é ser candidato a título todos os anos, em todos os campeonatos, em todas as competições. Eu acho isso bastante grande. Claro que é um desafio diferente ganhar do Corinthians e festejar na casa do Corinthians. Festejar um título na casa do Corinthians. Isso é um desafio muito grande. Você, não sei, assim, você acha que vai ser o último ano do Abel? Se for o último ano do Abel, ele vai querer fazer um ano, iniciar o ano desse jeito, ganhando do Corinthians na casa do Corinthians, ajuda muito para ele falar, gente, eu preciso voltar para minha terra, preciso fazer outras coisas. E ele com um título ele se tornaria o técnico mais vencedor, né? Então tem isso para ele, tetracampeão, né? Também seguido, isso para ele pessoalmente também é importante. Mas eu entendo o que a Mari está falando, porque assim, no ano passado, qual que era a reclamação da torcida do Palmeiras? É o Rony, é o Caio Paulista, é o Gabriel Menino, esses saíram. Exatamente os 3, você precisava falar? Porque foram os 3 que saíram. Tá bom. Não que fossem os culpados ou que são os ruins. Não, tudo bem, vai, continua. Aí qual que virou o foco? Do Fux, do Paulinho, tá? Qual que virou o foco do começo do ano? O Davidson. O foco do começo do ano é Leila e Barros. E o Felipe Anderson. E o Felipe Anderson, Mas era a diretoria. Não, sim. Aí a diretoria contratou as peças. Então agora... Corinthians e Palmeiras decidem nesta quinta-feira, às 21h35, na Neoquímica Arena, o título do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1-0 e tem a vantagem do empate para ser campeão. Se o Palmeiras vencer por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. A partida será transmitida na Record TV, Play Plus, R7, Cazé TV no YouTube, Max, Nosso Futebol, Wallplay e Zapping. O GE acompanha em tempo real. O Corinthians, comandado por Ramon Dias, tem dúvidas no meio de campo. Rodrigo Garro pode ficar fora novamente por dores no joelho. Carrillo e Martínez, que estavam com suas seleções, também podem ser poupados. A provável escalação tem Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri, Ranielli, José Martínez ou Ryan, André Carrillo ou Alex Santana e Rodrigo Garro ou Thales Magno ou Ângelo Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. O time não tem desfalques confirmados. O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, contou com o retorno de 6 jogadores que estavam na data FIFA. Richard Rios, Everton, Estevão, M. Martínez, Piquerez e Facundo Torres viajaram em voo fretado para estarem à disposição. Gomes, Marcos Rocha e Paulinho seguem fora. A provável escalação tem Everton, Mike, Murilo, Micael e Piquerez, Richard Rios, M. Martínez e Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. A arbitragem será de Matheus Delgado Candança, auxiliado por Neuza Inês Beck e Danilo Ricardo Simon Maniz, com Daiane Muniz no VAR. O Corinthians tenta encerrar um jejum de títulos que dura desde 2019, enquanto o Palmeiras busca um tetracampeonato inédito. Se vencer no tempo normal, o time de Abel Ferreira levanta a taça. Caso vença por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se inscreva no canal e deixe seu like.